O sol poente de Porto tingia o céu de um laranja profundo, como o vinho do Porto que Maria tanto amava, quando ela irrompeu na adega da Quinta do Val, o ar carregado de uvas maduras e segredos antigos. Ana, como ousas me trair assim? Com ele? Depois de tudo que construímos juntas? A voz de Maria ecoou pelas paredes de pedra, um grito que cortava o silêncio como uma navalha afiada, fazendo as garrafas tremularem nas prateleiras. Ana, no meio de provar um tinto envelhecido, deixou o copo cair, o vinho se espalhando pelo chão de lajes irregulares como sangue de uma ferida aberta. Seus olhos, aqueles olhos negros que sempre pareciam conter o mistério do Atlântico, arregalaram-se em choque. Maria, o quê? De que estás a falar? Não há nenhum ele. Mas era tarde, o rumor falso já havia envenenado o ar entre elas, como uma praga silenciosa nas ruas empedradas da Ribeira. Maria e Ana eram mais do que sócias na pequena vinícola que herdaram das famílias, respectivamente dos vales do Douro e das encostas do Minho. Aos 32 e 35 anos, elas haviam transformado a Quinta do Val em um refúgio de tradição e inovação, onde o vinho não era mero produto, mas uma história viva de gerações portuguesas, das vindimas coletivas sob o sol escaldante às noites de fado choroso nas tabernas de Gaia. Maria, com sua herança de poetisa, via na vinificação uma metáfora da alma, camadas de paciência, fermentação de dores passadas em algo sublime. Ana, prática e visionária, gerenciava os negócios com a precisão de uma navegadora, sonhando em exportar seus rótulos para o mundo, levando o sabor salgado do Porto a paladares distantes. Juntas, elas eram invencíveis, separadas pelo sussurro de um boato, frágeis como folhas de outono. Tudo começou 3 dias antes, em uma tarde chuvosa de outono, quando o rumor se espalhou como névoa pelo mercado do Bolhão. Sabes, Ana da Quinta tem um namorado agora, um enólogo de Lisboa, charmoso e rico, que a vai levar para longe daqui. As palavras saíram da boca de um fornecedor invejoso, e quando de barraca em barraca, até chegar aos ouvidos de Maria por intermédio de uma prima distante, que as repetiu com um suspiro de pena. Maria sentiu o mundo ruir ali mesmo, entre os cheiros de peixe fresco e pão quente. Não era só ciúme, era o pavor de perder a única pessoa que entendia o pulsar de seu coração, que dividia com ela não só os lucros da safra, mas os silêncios profundos das noites em que o Douro sussurrava segredos ao vento. Ana, solteira e devota à terra, nunca dera sinais de romance, ou assim Maria acreditava, ignorando os olhares demorados, os toques acidentais nas vindimas, o jeito como Ana defendia das críticas dos velhos vinicultores com uma ferocidade protetora. Naquela noite fatídica, após o confronto na adega, Maria fugiu para as ruas labirínticas da Baixa, onde as luzes dos lampiões dançavam sobre os azulejos desbotados das fachadas barrocas. Porto, a cidade invicta, parecia zombar dela com sua indiferença eterna. O clérigo erguia-se como uma lança contra o céu nublado, indiferente às lágrimas que escorriam pelo rosto dela. Ela se abrigou em uma tasca escondida, pedindo um copo de vinho verde para afogar a dor. Porquê, Ana? Porquê agora, quando eu finalmente... As palavras não saíram, presas na garganta como espinhos de videira. Sentia-se traída não só no amor não confessado, mas na confiança forjada em anos de suor e risos, as tardes catalogando barris, as viagens a Lisboa para feiras de vinhos, onde Ana sempre apresentava como minha parceira indispensável. Indispensável? Agora parecia descartável. Enquanto isso, Ana limpava o vinho derramado com mãos trêmulas, o coração acelerado como de um touro na arena. Quem espalhara aquela mentira? Suspeitava de João, o ex-sócio que elas haviam demitido por desonestidade nas contas, um homem amargo que jurara vingança em uma noite de copos demais na casa do vinho do Porto. Ele sabia dos sentimentos de Maria, Ana o ouvir uma vez, rindo, especular sobre aquela química estranha entre as duas. Mas como provar? Ana correu para o escritório improvisado na casa senhorial da Quinta, revirando papéis sob a luz fraca de uma lâmpada de azeite.
Ali, entre faturas e rótulos desenhados à mão, encontrou uma carta anônima deslizada sob a porta na véspera. Cuidado com as sombras do passado. Alguém quer ver a quinta cair. Seu sangue gelou. Não era só um rumor, era uma ameaça calculada para rachar a fundação que elas haviam erguido com tanto carinho. Dias se passaram em um limbo doloroso. Maria evitou a quinta, refugiando-se na casa da avó em Vila Nova de Gaia, onde o cheiro de conservas de sardinha e histórias de sereias do Douro a consolavam. A avó, uma viúva de olhos sábios como o mar, percebia o tormento da neta. O amor em Portugal é como o vinho, minha querida, às vezes azedo pela pressa, mas doce se deixares fermentar. Maria sorria tristemente, recordando as lendas locais, as mouras encantadas que amavam em segredo, punidas pela inveja dos mortais. Ela e Ana eram como aquelas mouras, presas em um mundo que ainda sussurrava julgamentos sobre amores que não seguiam o script tradicional. Mas o que Maria mais doía era a dúvida, e se o rumor fosse verdade? E se Ana, pressionada pela família conservadora do Minho, tivesse cedido um casamento arranjado, um namorado para aplacar as tias devotas? Ana, por sua vez, mergulhou na investigação com a determinação de uma fadoísta cantando sua saudade. Ela confrontou João em uma taverna ribeirinha sob o olhar atento das gárgulas da Sé do Porto. Foste tu, não foste? Aquele veneno sobre um namorado imaginário, para nos separar, para roubar a minha parte na quinta. João riu, um riso rouco de fumaça de charuto, mas seus olhos traíam o pânico. Provas? Não tens nada, Ana. Só o teu orgulho ferido. Mas Ana era astuta, gravara a conversa em um velho telefone, capturando a confissão velada. Talvez eu quisesse ver Maria sofrer, aquela santinha que me humilhou. Com a prova em mãos, Ana dirigiu pela marginal do Douro, o vento salgado chicoteando seu rosto, rumo à casa de Maria. O rio, largo e sereno, parecia um espelho de suas emoções turbulentas, calmo na superfície, caudaloso nas profundezas. O reencontro aconteceu ao anoitecer, quando o sol mergulhava atrás da ponte de Dom Luís I, pintando as águas de tons de rubi. Maria estava no jardim da avó, colhendo figos maduros, as mãos sujas de terra como nas vindimas de infância. Ana parou o carro com um guincho de pneus, saltando com a carta e a gravação na mão. Maria, escuta-me. Não há namorado, nunca houve. É uma armadilha de João para nos destruir. Eu nunca quis ninguém além de ti. As palavras saíram em um jorro, misturadas a lágrimas que Ana raramente derramava. Maria congelou, o figo caindo de sua mão, rolando pela grama úmida. Além de mim? O que queres dizer com isso? Seu coração batia como o sino da torre dos clérigos, e quando promessas antigas. Ali, sob o céu estrelado de Gaia, Ana confessou tudo. Não era só negócios, era amor, um amor que brotara devagar, como as uvas no verão português, nos olhares trocados durante as provas de vinho, nas noites em que dividiam um cobertor nas colinas frias, ouvindo o fado de Amália Rodrigues em um rádio antigo. Eu via-te, Maria, e via o meu Porto inteiro, as tuas mãos delicadas nos cachos, o teu riso que ilumina mais que o sol do Douro. Mas tive medo da família, da sociedade que ainda canta hinos à tradição, mas cala os amores como o nosso. Maria, com o peito apertado, recordou os próprios medos, a mãe viúva que sonhava com netos, os vizinhos que cochichavam sobre mulheres solteiras demais unidas. Mas agora, com a verdade nua entre elas, o rumor falso parecia uma bênção disfarçada, forçando-as a enfrentar o que o coração já sabia. Elas se abraçaram ali, no jardim perfumado de jasmins e memórias, o mundo ao redor se dissolvendo em um casulo de vulnerabilidade. Não houve beijos precipitados, apenas o conforto de corpos que se reconheciam como lar. Vamos confrontar João juntas, murmurou Maria, a voz fortalecida pela revelação.
E salvar a nossa quinta não só pelos vinhos, mas por nós. Ana assentiu, os olhos brilhando com uma esperança renovada, como o primeiro raio de sol após a garoa portuense. Mas o conflito não terminava ali. João, sentindo o cerco se fechar, contra-atacou com mais veneno, espalhou documentos falsos sugerindo fraudes na contabilidade da quinta, alertando as autoridades de Vila Real. A notícia chegou como um trovão, forçando Maria e Ana a uma audiência na Câmara Municipal de Porto, onde juízes de rostos severos as interrogavam sob o retrato de Dom Manuel I, Sr. Oliveira, Sra. Santos. Estas alegações são graves. Um rumor pode ser fofoca, mas papéis falsos indicam má-fé. Maria, com a coragem de uma rainha de fado, apresentou a gravação, sua voz tremendo mas firme. Não é rumor que nos une, senhores, é verdade. E a verdade sempre prevalece, como o Douro que corre para o mar apesar das tormentas. Enquanto a batalha legal se desenrolava, o laço entre elas se aprofundava em camadas emocionais. Nas noites de insonia, Ana cantava fragmentos de fado para Maria, estranha forma de vida, com sua melodia de perda e redenção, e Maria respondia com poemas rabiscados em guardanapos de tasca, evocando as sereias do rio que amavam além das correntes. Elas passeavam pela foz do Douro, pés na areia molhada, falando de sonhos, expandir a quinta para um enoturismo inclusivo, celebrando amores de todos os tons, inspiradas nas histórias ocultas de Portugal, as rainhas esquecidas, as poetisas lésbicas do século XIX que sussurravam versos em conventos. Somos parte desta terra, Ana. O Porto nos ensinou a resistir aos mouros, aos terremotos, aos ditadores. Por que não aos boatos? O clímax veio em uma vindima caótica, sob uma lua cheia que banhava as vinhas em prata. João apareceu na quinta, bêbado e desesperado, com uma garrafa quebrada na mão. Vocês acham que podem me roubar tudo? Eu sei o que são duas aberrações que fingem ser sócias. O insulto cortou como vidro, mas Maria e Ana, de mãos dadas entre os cachos roxos, enfrentaram-no com uma unidade inabalável. Aberrações? Somos o futuro desta terra, João. Tu és o passado, amargo e podre como vinho azedo. A briga escalou, chamando a polícia local, que o arrastou para longe sob os olhares solidários dos trabalhadores da quinta, muitos dos quais, filhos de imigrantes, conheciam o peso da marginalização. Com João preso por difamação e falsificação, a poeira assentou. A Quinta do Val floresceu, um novo rótulo, Revelação de Ouro, simbolizando a cura de feridas antigas. Maria e Ana, agora abertamente parceiras em todos os sentidos, hospedavam jantares à luz de velas, onde contavam sua história para turistas curiosos, não como tragédia, mas como hino à resiliência portuguesa. O amor delas, forjado no fogo da desconfiança, era como o vinho do Porto, complexo, envelhecido com tempo, doce na essência. Anos depois, sentadas na varanda da casa senhorial, vendo o sol se pôr sobre o vale, Maria pegou a mão de Ana. Aquele rumor falso nos salvou, sabes? Nos obrigou a falar o que o coração guardava. Ana sorriu, beijando seus dedos com ternura. E o Porto, com sua alma indomável, nos abençoou. Que venham mais safras, mais amores assim. O Rio Douro fluía abaixo, testemunha eterna de sua jornada, de sombras à luz, de dúvida à eternidade. A manhã seguinte à vindima trouxe uma calmaria enganosa à Quinta do Val. O ar estava impregnado do aroma terroso das uvas esmagadas, misturado ao salgado que subia do Douro, como se o rio conspirasse para lavar as impurezas da noite anterior. Maria acordou cedo, o corpo dolorido não só pelo trabalho braçal, mas pela exaustão emocional da confrontação com João. Ela se esgueirou para a cozinha da casa principal, uma sala ampla com paredes forradas de azulejos de cenas pastoris, vacas preguiçosas em campos verdes, reminiscentes das planícies do Alentejo, mas adaptadas ao verde escuro do norte.
Ali preparou um café forte, coado em uma cafeteira de pano, e cortou fatias de broa de milho, ainda quente do forno da avó. O ritual era um bálsamo, uma âncora na tradição minhota que sua família preservava como um tesouro contra o esquecimento. Ana apareceu na porta, os cabelos desgrenhados caindo em cachos rebeldes sobre os ombros, vestindo uma camisa de flanela que cheirava a terra e a ela mesma, um perfume sutil de lavanda do jardim e vinho fermentando. "Bom dia, minha poeta", murmurou, a voz rouca de sono e emoção residual. Maria sentiu um calor subir ao rosto, não de vergonha, mas de uma gratidão profunda por esse novo capítulo que se desdobrava. Elas se sentaram à mesa de carvalho maciço, herdada do bisavô de Maria, um viticultor que sobrevivera à filoxera no final do século XIX, reconstruindo a vida com unhas e dentes, como tantos nortenhos. Enquanto comiam em silêncio confortável, Ana quebrou o gelo, ontem. Foi como uma tempestade de agosto, rápida e furiosa. "Mas passamos, não passamos?" Maria assentiu, os olhos fixos na janela onde o sol nascente dourava as colinas. "Passamos. Mas e agora? A quinta, os negócios. E nós?" A conversa fluiu como o vinho tinto que elas tanto amavam, devagar no início, ganhando corpo e complexidade. Discutiram os planos imediatos, notificar os clientes sobre o incidente com João, reforçar a segurança da propriedade com cercas novas inspiradas nas antigas quintas do Douro Superior. Mas o cerne era pessoal. Maria confessou as noites insones em que imaginara um futuro sem Ana, um vazio como as vinhas secas após uma seca prolongada. "Eu via-te com ele, esse fantasma inventado, e era como perder o Douro inteiro. Tu és a minha corrente, Ana. Sem ti, eu derreto como geada ao sol." Ana ouviu, os olhos marejados, e compartilhou suas próprias cicatrizes, a pressão da família no Minho, onde as tias bordavam toalhas para casamentos heteronormativos, ignorando os sussurros de sua juventude sobre garotas da escola que faziam seu coração acelerar como um autocarro na serra. "Eu escondi isso por tanto tempo, Maria. Achava que o amor assim era como o vinho de garrafão, bom, mas não para exportar, não para mundo ver." Elas decidiram, ali mesmo, sobre uma abordagem humanista para a quinta, transformar a crise em oportunidade. Lançariam um evento anual, Vindimas da Verdade, convidando a comunidade LGBTQ+, do Porto, os bares escondidos da Galeria de Paris, as associações discretas na Baixa, para celebrar não só o vinho, mas histórias de resiliência. Inspiradas nas festas populares portuguesas, como as romarias de São João com seus martelos de plástico e sardinha assada, mas com um toque íntimo, sessões de fado lésbico, adaptações de canções de Marisa sobre amores não ditos e provas de vinhos rotulados com frases de poetas como Sofia de Melbrenner: "O mar é isto, não é o que se vê, mas o que se sente." Os dias seguintes foram um turbilhão de preparação. Maria, com seu dom para as narrativas, redigiu convites em papel reciclado de cortiça, evocando a alma portuense. "Venham ao coração do Douro, onde as uvas sussurram segredos de liberdade", e brinda a cura de feridas antigas sob o céu de Portugal. Ana lidava com os logísticos, negociando com fornecedores locais, queijos da Serra da Estrela, enchidos defumados do Trás-os-Montes, garantindo que tudo fosse autêntico, sem concessões ao turismo raso que inundava o porto com cruzeiros de ingleses em busca de selfies na livraria Lelo. Elas trabalharam lado a lado, os toques agora intencionais, uma mão na lombar ao passar um barril, um olhar que se demorava como o sol no horizonte. Mas o passado não se rende fácil. Uma carta chegou de Lisboa, do advogado de João, ameaçando processo por difamação reversa. "Meu cliente alega que vocês o incriminaram para encobrir irregularidades financeiras." O pânico foi imediato. Maria sentiu o estômago revirar como após um gole de aguardente forte. Elas consultaram um jurista local, um homem idoso de bigode grisalho que fumava cachimbo na varanda de seu escritório na Rua das Flores. "É blefe", disse ele, exalando fumaça aromática de tabaco preto.
Mas preparem-se, Portugal ainda julga com olhos de avô conservador. Mostrem transparência, abram as contas, convidem inspetores. Ana, pragmática, organizou uma auditoria voluntária, transformando-a em um ritual comunitário. Vizinhos da quinta, antigos vindimadores, sentados em rodas sob as videiras, revisando livros-caixa à luz de lanternas, como nas assembleias rurais de outrora. Durante essa provação, o romance delas floresceu em gestos sutis, enraizados na cultura que as moldara. Uma noite, após um dia exaustivo, Ana levou Maria a uma casa de fada em Alfândega, um antro escondido com paredes enegrecidas pelo tempo. Sentaram-se em um canto escuro, o ar pesado de saudade e gin tónico. Uma fadista de voz grave, vestida de preto como as sombras do Tejo, cantou aí Moraria e Ana, embriagada pelo momento, sussurrou no ouvido de Maria: "Esta canção é nós, amores que doem, mas que curam." Maria, com lágrimas nos olhos, apertou sua mão sob a mesa, sentindo o pulso de Ana sincronizar com o dela, como ondas do Atlântico batendo nas falésias da costa nortenha. O evento Vindimas da Verdade aconteceu em uma tarde de domingo, o céu azul sem nuvens como uma bênção dos santos padroeiros. A quinta pulsava de vida, mesas cobertas de toalhas bordadas à mão, garrafas de cristal reluzindo ao sol, o som de concertinas misturando-se ao riso de convidados diversos, casais de mãos dadas, ativistas com bandeiras arco-íris discretas, famílias curiosas do Porto que vinham pela tradição, mas ficavam pela emoção. Maria discursou do alto de um barril, voz trêmula mas apaixonada. Esta terra nos ensinou que o amor, como o vinho, não se mede em rótulos, mas em profundidade. Que este brinde seja a confiança reconquistada às feridas que viram videiras fortes. Ana, ao seu lado, ergueu uma taça, os olhos fixos nela com uma intensidade que dizia mais que palavras. O sucesso foi imediato. Jornais locais como o Jornal de Notícias cobriram o evento, elogiando a reinvenção humanista da tradição portuense. Pedidos de exportação choveram, de enófilos em Nova Iorque a sommelier em Paris. Mas o verdadeiro triunfo era pessoal. Naquela noite, após os últimos convidados partirem, Maria e Ana caminharam pelas vinhas, o luar prateando as folhas. Eu te amo, Ana. Não como sócia, mas como a minha metade do Douro. Ana parou, virando-se para ela com um sorriso radiante. E eu a ti, Maria. Vamos envelhecer como este vinho, juntas, profundas, eternas. O outono avançava no Douro com sua paleta de ocres e vermelhos, as folhas das videiras caindo como confetes em uma romaria esquecida. A Quinta do Vale, agora livre da sombra de João, cujo processo terminara em uma multa humilhante e uma ordem de restrição, respirava um ar de renovação. Maria e Ana mergulharam na rotina diária com uma leveza nova, mas o amor recém-confessado trazia suas próprias tormentas sutis. Não era o êxtase imediato dos romances de folhetim, era algo mais português, uma saudade antecipada, um medo doce de que a felicidade pudesse ser tão frágil quanto um copo de cristal fino. Uma manhã, enquanto catalogavam a safra no armazém subterrâneo, fresco como uma adega medieval, Maria encontrou uma velha caixa de madeira, coberta de poeira e teias. Dentro, diários amarelados de sua bisavó, Isabel, uma mulher que migrara do Minho para o Douro no início do século XX, fugindo de um casamento arranjado. As páginas, escritas em caligrafia trêmula, falavam de um amor proibido por uma prima, encontros secretos nas neblinas das serras, terminando em separação forçada e uma vida de silêncios. O coração é uma videira selvagem, minha querida, poda-a e ela sangra, mas deixa-a crescer e frutifica em segredo. Maria leu em voz alta para Ana, a voz embargada. É como se ela soubesse de nós, através do tempo. Ana, tocando as páginas com reverência, sentiu um arrepio. Sua própria família carregava ecos semelhantes. Uma tia-avó que nunca se casara, dedicando-se às ovelhas e aos bordados, mas cujos poemas escondidos falavam de olhos de mulher que roubam o fôlego como o vento do mar.
Elas decidiram honrar essas vozes ancestrais, criando um museu pequeno na quinta, Memórias do Douro Oculto, com exposições de diários, fotos desbotadas e gravações de fado adaptado. Seria um ato de humanismo, tecendo tecido lésbico na tapeçaria da história portuguesa, tão rica em heróis masculinos como Eusébio ou Camões, mas pobre em narrativas femininas que era. Os preparativos trouxeram desafios inesperados. A família de Ana, do conservador Minho, soube do evento pelo boca a boca das romarias e reagiu com uma mistura de confusão e desaprovação. Uma ligação da mãe, voz carregada de rosários e rezas. Ana, filha, o que é isso de amores ocultos? Não envergonhes o nome dos santos. Volta para casa, casa-te com um rapaz decente da terra. Ana, no telefone da cozinha, sentiu as lágrimas queimarem. Mãe, eu sou feliz aqui. Com Maria. É amor de verdade, como o teu pelo pai. Silêncio do outro lado, seguido de um suspiro resignado. Ora, que Deus te guarde. Mas manda vinho para a missa. Era um progresso tímido, como o primeiro broto após o inverno. Maria, sensível à dor de Ana, organizou uma escapada para acalmar os ânimos. Uma viagem de fim de semana a Coimbra, a cidade das serenatas e das bibliotecas infinitas. Dirigiram pela A1 o carro cheio de pães de ló e queijos, parando em vilarejos para provar vinhos verdes nas tabernas de estrada. Em Coimbra, alugaram um quarto em uma pousada antiga, com vista para Mondego, e passearam pelas ruas empedradas, mão na mão sob o manto da noite. Sentaram-se em um banco perto da universidade, ouvindo estudantes cantarem fados de garagem, canções de amor estudantis, universais em sua dor. Aqui, no berço da nação, disse Maria, sinto-nos parte de algo maior. Portugal nos aceita, aos poucos, como aceitou os mouros e os judeus, tecendo-os em sua alma. Mas o idílio foi interrompido por uma carta anônima deslizada sob a porta da pousada. Cuidado, as raízes antigas não perdoam desvios. A quinta cairá se não pararem. O pavor retornou, um eco do rumor inicial. Quem seria? Alguém da família de João, talvez, ou um rival invejoso das quintas vizinhas? De volta ao Porto, elas reforçaram as investigações, consultando um detetive particular, um ex-policial de bigode espesso, fã de detetives de Doyle, que farejou pistas como um cão de caça. É alguém próximo, concluiu ele, fumando um cigarro na varanda da quinta. Olhem para os trabalhadores, inveja é uma erva daninha que cresce devagar. A suspeita caiu sobre Teresa, uma vindimadora veterana de 50 anos, viúva amarga que murmurava preces católicas durante o trabalho. Ela havia perdido marido para um acidente nas vinhas rivais e culpava mudanças modernas por tudo. Confrontada gentilmente por Ana em uma tarde chuvosa, Teresa desabou em soluços. Eu ouvi o João antes de ele ir preso. Ele me pagou para espalhar mais boatos. Dizia que vocês eram pecado, que a quinta era amaldiçoada. Não era maldade pura, mas desespero. Teresa precisava de dinheiro para o filho doente em Braga. Maria e Ana, em um gesto de compaixão profunda, perdoaram-na, não com ingenuidade, mas com a generosidade nortenha. Ofereceram-lhe um empréstimo sem juros e um lugar permanente na quinta, transformando inimiga em aliada. O perdão é como podar a videira, disse Maria. Dói, mas permite novo crescimento. O museu abriu suas portas em uma cerimônia simples, sob um arco de flores silvestres escolhidas nas margens do Douro. Convidadas incluíam ativistas de Lisboa, historiadoras da Universidade do Porto e até a mãe de Ana, que veio de trem, rosário na mão mas coração aberto. As exposições, diários expostos em vitrines de cortiça, áudios de fado gravados por mulheres quer contemporâneas, tocaram almas. Uma visitante, uma jovem de olhos curiosos, confidenciou: finalmente, vejo-me na história do meu país.
À noite, Maria e Ana dançaram um vira-lento no salão, ao som de concertina, os corpos se movendo em harmonia como o rio e as colinas. Porém, o verdadeiro teste veio com uma oferta tentadora. Um consórcio internacional queria comprar a quinta, prometendo modernização e fortunas. Pensem no futuro, diziam os executivos em ternos italianos, sentados à mesa da cozinha. Ana hesitou, o pragmatismo lutando contra o coração. Maria, porém, foi firme. Esta terra não é para venda. É nossa herança de amor, de luta, de Portugal. Recusaram a oferta, optando por um crescimento orgânico, financiado por crowdfunding comunitário inspirado nas vaqueiradas alentejanas de solidariedade. Na quietude que se seguiu, seu amor se aprofundou em rituais diários, manhãs de café compartilhado, tardes de trabalho entrelaçado, noites de conversas sob as estrelas, onde sonhavam com viagens, talvez a Sintra, com seus palácios românticos, ou ao Algarve, para banhos de mar sem julgamentos. Somos como as andorinhas do Douro, sussurrou Ana uma noite. Voamos juntas, contra o vento, mas sempre para casa. Maria sorriu, beijando sua testa. E o nosso ninho é eterno. O inverno chegou ao Douro com sua garoa persistente, transformando as vinhas nuas em silhuetas esqueléticas contra o céu cinzento, como velhos marinheiros contando histórias de naufrágios no cais da Ribeira. Na Quinta do Val, a estação trazia uma introspeção necessária, um tempo para podar não só as parreiras, mas as arestas emocionais que ainda persistiam no relacionamento de Maria e Ana. O amor delas, agora público entre amigos e comunidade, enfrentava o escrutínio sutil da sociedade portuense, olhares demorados nas tascas, cochichos em mercados, mas também apoios inesperados, como o do padeiro local que deixava pães extras na porta com bilhetes. Força, meninas. O amor é o melhor fermento. Maria, sempre a sonhadora, propôs um retiro pessoal, uma semana isoladas na quinta durante Natal, longe das luzes frenéticas da cidade. Vamos recarregar como o vinho em barril. Sem distrações, só nós e o Douro. Ana concordou, embora seu instinto gerencial doesse com as tarefas acumuladas, relatórios de exportação para o Reino Unido, parcerias com enoturismo em Gaia. Mas o amor exigia isso, pausas para respirar, como as ressacas do Atlântico que recuam antes de avançar com força renovada. Elas decoraram a casa senhorial com ramos de azevinho e velas de cera de abelha, evocando as consoadas tradicionais portuguesas, mesas fartas de bacalhau cozido, rabanadas doces encharcadas em mel e o filhós frito que Ana preparava com maestria, herdado da avó minhota. Na véspera de Natal, sentadas à lareira crepitante, com o crepitar da lenha e quando como um fado distante, Maria abriu um presente embrulhado em papel de jornal, um colar de filigrana, joia nortenha delicada como teias de aranha, com um pingente em forma de cacho de uva. Para lembrar que o nosso amor é precioso, mas resistente, disse Ana, os olhos refletindo as chamas. A conversa derivou para o futuro, filhos, talvez, adotados de orfanatos lisboetas ou uma rede de apoio para famílias quer no Norte. Portugal mudou tanto desde o 25 de Abril, refletiu Maria, referindo-se à revolução dos escravos que libertara o país do salazarismo opressivo. Casamentos iguais, adoções. Mas o coração das províncias ainda bate devagar. Ana, otimista, contrapôs, e é isso que nos torna fortes. Como o vinho do Porto, demora a envelhecer, mas conquista o mundo. O retiro foi pontuado por momentos de vulnerabilidade. Uma noite, uma tempestade desabou, trovões sacudindo as janelas como o rugido de gigantes míticos das lendas lusitanas. Ana, que escondia um medo irracional de raios desde a infância, encolheu-se nos braços de Maria. É tolice, eu sei. Mas sinto-me pequena, como se o céu julgasse. Maria acalentou, cantando baixinho uma canção de embalar do Minho, Durme, durme, Mourinha, transformando o medo em intimidade. O céu não julga, amor. Ele chora conosco, lava as dores para que cresçamos.
De volta ao trabalho, o ano novo trouxe um conflito inesperado, uma crítica no blog de um enólogo influente de Lisboa, questionando a agenda social da quinta em detrimento da qualidade do vinho. Romantismo lésbico é charmoso, mas o Douro merece tradição pura, não ativismo. Os comentários online feriram como sal em ferida fresca e quando os rumores iniciais. Maria, ferida, quis revidar com um artigo apaixonado. Ana, diplomática, optou por uma degustação aberta em Lisboa, convidando o crítico e seus pares. Vamos provar com o paladar, não com palavras. A viagem a Lisboa foi uma aventura romântica e tensa. O trem alfa pendular cortava a paisagem como uma serpente prateada, passando por Leiria e suas lendas de moras, até a capital vibrante. Hospedaram-se em um hotel no Chiado, com varanda para o Tejo, onde o rio brilhava como vinho sob as luzes. A degustação aconteceu em uma cave histórica no Bairro Alto, paredes abobadadas e quando risos e tilintar de copos. Ana apresentou os vinhos com maestria, o tinto robusto, evocando as encostas íngremes, o branco fresco, como brisa do Atlântico. O crítico, um homem de óculos grossos e ego inflado, provou relutante, mas seus olhos se arregalaram. Impressionante. Talvez a tradição evolua assim, com coração. O sucesso em Lisboa abriu portas, convites para feiras em Bordeaux, parcerias com vinícolas Kier na Califórnia. Mas o ápice emocional veio em uma noite de fado no Senhor Vinho, onde uma fadista idosa dedicou meu amor a elas, sussurrando depois: eu amei assim nos anos 70. Sob o Estado Novo, era morte sussurrada. Vocês são a minha vitória póstuma. Lágrimas escorreram, misturando-se ao vinho, selando uma irmandade através das gerações. De volta ao Porto, fortaleceram laços comunitários, aulas de vinificação para jovens LGBTQ+, da Invicta, workshops de fado adaptado em parceria com a Casa da Música. Maria escreveu um livro modesto, Videiras do Coração, misturando receitas de vinho com ensaios sobre amor que era em Portugal, ilustrado com fotos das vinhas ao amanhecer. Ana gerenciava as finanças com precisão, mas agora com um brilho nos olhos que atraía investidores éticos. Um entardecer de primavera, enquanto plantavam novas mudas, castas antigas resistentes ao clima mutante, Ana ajoelhou-se na terra úmida. Maria, casa comigo? Não por lei, mas por nós, um ritual nosso, sob estas videiras. Maria, o sol coroando seus cabelos como uma auréola, assentiu, rindo através das lágrimas. Sim, 1000 vezes sim. Que o Douro seja nossa testemunha. O casamento simbólico aconteceu em maio, durante as festas de São João, com martelos de plástico e fogueiras na ribeira como pano de fundo. Amigos e família, incluindo a mãe de Ana, agora orgulhosa, circundaram-nas em um círculo de mãos dadas, trocando votos inspirados em poetas. Como o rio que encontra o mar, eu encontro em ti o infinito. Não houve bolo de noiva, mas uma prova de vinhos personalizados, cada gole um brinde à jornada. Anos fluíram como safras sucessivas, a quinta prosperando, o amor delas enraizando-se mais fundo. Enfrentaram secas, críticas, mas sempre emergiam, como Portugal das suas crises históricas, mais sábias, mais fortes. O rumor falso foi o nosso cravo da Revolução, brincava Maria. Ana ria, e nós, as flores que brotaram dele. O verão de 2026 trouxe um calor opressivo ao norte de Portugal, o tipo que faz o asfalto da marginal do Douro ondular como miragem, e as uvas incharem nas parreiras com urgência febril. Na Quinta do Val, Maria e Ana colhiam os frutos de sua união, literal e metaforicamente. A produção de vinho atingira recordes, com a revelação de ouro exportado até para Tóquio, onde sommelier o comparavam ao fado em garrafa, melancólico, mas uplifting. Mas o sucesso atraía invejas novas, e o conflito latente veio na forma de um documentário independente filmado por uma cineasta de Lisboa, interessada em histórias rurais.
A cineasta, Sofia, era uma mulher de 28 anos com dreadlocks e tatuagens de azulejos, chegada de um Peugeot velho lotado de câmaras. Quero capturar a essência, como duas mulheres salvam uma tradição portuguesa do esquecimento, tecendo amor no tecido da terra. Maria e Ana hesitaram. A exposição as expunha a julgamentos nacionais, mas viram potencial, um farol para outras como elas, nas vilas isoladas do interior. Permitiram filmagens, vindimas ao amanhecer, com Maria rindo enquanto Ana pisava uvas em tonéis de pedra, saias arregaçadas como nas festas folclóricas, noites de fado na varanda, com convidados cantando lágrimas sob estrelas. O processo revelou fissuras sutis. Sofia, com sua visão urbana e radical, pressionava por narrativas mais politicizadas, mostrem a opressão, as microagressões dos vizinhos. Ana, defensora da nuance portuense, resistia. Nosso amor não é só luta, é alegria nas pequenas coisas, um figo partilhado, um banho no rio. Maria mediava, mas o stress acumulava, e quando o rumor inicial, dúvidas sobre se estavam vendendo sua intimidade por fama. Uma noite, após uma tomada longa no armazém, Sofia confidenciou seu próprio heartbreak, uma ex que a abandonara por pressões familiares, e as três choraram juntas, unindo-se em sororidade. O documentário, Videiras Rebeldes, estreou no INDE Lisboa, ovacionado por plateias cosmopolitas. Críticas no público elogiavam um hino humanista ao amor lésbico no coração conservador de Portugal. Mas o backlash veio das redes, trolls anónimos acusando-as de propaganda woke e quando vozes salazarentas remanescentes. Maria, monitorando os comentários à noite, sentiu o peito apertar. É como o rumor de novo veneno digital. Ana, prática, contra-argumentou com lives no Instagram, provando vinhos e contando histórias, transformando o ódio em diálogo. Essa provação fortaleceu seu laço, levando a uma expansão, um programa de residências artísticas na Quinta, convidando escritoras queer para escreverem inspiradas no Douro. Uma delas, uma poeta de Évora, produziu um ciclo de sonetos sobre amores de terra, recitados em eventos que misturavam vinho com verso, como as tertúlias de Garrett no século XIX. O outono trouxe uma surpresa pessoal. Maria descobriu uma gravidez, não biológica, mas através de inseminação assistida em uma clínica de Porto, com doador anónimo aprovado pela família. Vamos ser 3, anunciou ela, lágrimas nos olhos, segurando um teste positivo. Ana, atonita, abraçou com força, um fruto nosso, como as uvas. Que bênção do Douro! A jornada da gravidez foi um tapete de emoções, consultas no Hospital de São João, onde médicas solidárias as apoiavam, chás de ervas da avó de Ana para náuseas e noites de meditação à beira-rio, visualizando o bebê como uma semente plantada em solo fértil. A família expandiu-se com aceitação gradual. A mãe de Ana, agora vovó em potencial, enviava mantas tricotadas do Minho, com cartões. Que Deus abençoe esta nova vida, fruto de amor puro. Amigas da Ribeira organizaram um baby shower à portuguesa, doçaria conventual, música de guitarra e profecias com conchas do mar. O nascimento, em uma manhã de março chuvosa, foi caótico e belo. No quarto do hospital, com vista para o Douro, nasceu Sofia, nome em homenagem à cineasta, um pacotinho de 3 quilos com olhos que prometiam aventuras. Ana cortou o cordão, chorando. Maria, exausta mas radiante, sussurrou: Bem-vinda ao nosso Porto, pequena videira. A maternidade trouxe novos conflitos, equilibrar a quinta com fraldas e noites sem dormir. Maria, em licença, lutava com inseguranças. Serei boa o suficiente? Enquanto Ana, sobrecarregada, questionava prioriza.